Caríssimos amigos, bondosas irmãs e irmãos, que Jesus possa nos abençoar, que possamos ter mais um encontro bendito, aonde a fraternidade configure para todos nós aquela sintonia com o bem, de sorte também a nos alimentarmos dentro dessa proposta cristã de vivermos o Evangelho. Estávamos saudosos de todos vocês, por isso abraço-os com muito carinho, com muita ternura e rogando a todos que possamos vibrar juntos para que o trabalho seja construído de uma forma coletiva a atender os objetivos da espiritualidade que nos tutela e que aqueles que também tutelam esse espaço luz. Queridos amigos, hoje nós estamos desenvolvendo reflexões singelas, despretensiosas, em torno dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Nós estamos, já há algumas semanas, trabalhando a lei de liberdade. E hoje estaremos refletindo a partir da questão 851 de O Livro dos Espíritos, que inaugura o tópico fatalidade. Então eu convido vocês a nos acompanhar através da leitura, dos estudos em casa, e lembrando que o nosso objetivo principal é suscitar essas reflexões, estimulando cada coração para que possamos estudar a doutrina espírita, buscando de uma forma séria, objetiva e continuada, adentrarmos os portais da imortalidade que a doutrina espírita nos oferece. Porque, como define Allan Kardec, o estudo da doutrina se configura pela continuidade que se lhe dá para definir um estudo sério. Então vamos lá. Questão 851. Kardec formula assim aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Então aqui nós vamos observar que Allan Kardec vai fazer um paralelo entre a questão da fatalidade e a questão do livre-arbítrio. Respondem os espíritos: a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque, no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre o senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bondoso pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado ficará menos livre de quaisquer entraves. Aqui, queridos amigos, nós observamos que a resposta ela subdivide-se em dois aspectos de elementar importância para nós. No primeiro ponto, a espiritualidade vem definir para nós que a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta
ou aquela prova. Lembremos que a reencarnação, como grande projeto definido pela espiritualidade superior, esse projeto ele tem então o objetivo do progresso e por isso, sendo um projeto que vem do alto, ele é magnânimo nas suas expressões, na sua elaboração e na definição das metas que o espírito necessita alcançar. Devemos lembrar a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? A resposta é, buscando na memória, Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. E aí, no restante da resposta, a espiritualidade vai definir que nós temos projetado uma missão perante a própria obra maior. Ou seja, a partir do momento em que trabalhamos a nossa evolução individual, nós vamos contribuindo com o próprio encaminhamento da coletividade. Então, ao planejarmos ou fazermos parte do planejamento reencarnatório, o que nós queremos dizer? Que o participar do planejamento reencarnatório configura já uma expressão da inteligência do espírito no mundo espiritual. Inteligência essa que o coloca na condição de assumir responsabilidades. Porque nós sabemos que existem algumas reencarnações que o espírito não participa de uma forma direta na sua planificação. Seja pela sua infantilidade psicológica, espiritual, ou mesmo naquelas condições em que o espírito se encontra, podemos assim dizer, envolvido ainda pela treva, pelas dificuldades, ou mesmo as próprias enfermidades psíquicas, definindo a não possibilidade da sua, vamos assim dizer, definição, resignando-se, ou mesmo se propondo a assumir determinados encargos. A resposta vem dizer para nós, de uma forma bem geral, que quando o espírito, no mundo espiritual, define a sua escolha, a escolha de reencarnar, né? Ou aqueles projetos que vão definir as suas provas, quando escolhe então, ele está elegendo para si o que nós aqui na Terra configuramos como destino. Ou seja, a escolha vai apontar para nós os caminhos que devemos trilhar. E isso nos mostra o porquê muitas vezes nós sentimos, em determinados momentos da nossa vida, como que o encaminhamento se faz de uma maneira extremamente natural. E quando queremos resistir ao encaminhamento dos nossos projetos na Terra, nós muitas vezes constituímos dificuldades, dores, obstáculos, que efetivamente vão se apresentar como as nossas reações pela rebeldia ou indiferença, que vão criando então aquele mecanismo que vai dificultar os processos. Eis que no Evangelho segundo o Espiritismo nós somos convidados a refletir sobre a importância da obediência e da resignação diante dos feitos, diante da circunstância, diante da própria manifestação da divindade que se faz através da própria natureza. Então aqui a resposta vem definir para nós que existem provas que, por mais que nós tentemos driblar, nos furtar, elas costumam se apresentar contundentes, exuberantes. E isso não quer dizer que venha a ser um determinismo que parte daqueles que nos tutelam, mas sim um determinismo que vai
efetivamente expressar a própria magnitude do nosso entendimento quanto espíritos no mundo espiritual. Porque aqui na Terra é importante a gente lembrar que nós vivemos uma grande batalha entre a nossa personalidade, a nossa forma de ver, a nossa tônica de vida dentro dos mecanismos das lides da horizontal do mundo, da vida prática, e contrapondo a muitas vezes os desejos que brotam da essência espiritual, do nosso espírito, né? Do Filho de Deus que se manifesta na plenitude dos sentimentos. Então esta batalha entre o bem e o mal, se eu posso assim expressar, ela vai muitas vezes definindo para nós alguns caracteres do que o espírito entende ser importante. E não sei se eu fiz-me claro, o espírito é a nossa essência espiritual aqui na Terra, que sentimos o que é o bom, o que é o belo, o que é o divino, o que é o justo, e muitas vezes a nossa personalidade transitória, egóica, apaixonada, emotiva, ela mesmo vai definindo para nós os mecanismos do menor esforço, não é mesmo? Ou dentro daqueles preceitos de sentar na beira do caminho nos planos da rebeldia. Então, fatalidade, aqui a espiritualidade inicia esse projeto definindo para nós que a fatalidade como uma espécie de destino está apresentando então, em síntese, o que nós, quanto espíritos com E maiúsculo, nos comprometemos para a grande obra do nosso burilamento aqui nos planos da Terra. Então, eu estou tentando passar de uma forma assim mais rápida, porque a resposta é longa, e a segunda parte da resposta, se nós não abordamos alguns aspectos esperados, eu peço que vocês coloquem no chat, porque como nós sempre falamos, o nosso estudo ele é efetivamente participativo. Então, antes de entrar na segunda abordagem aqui da resposta, eu estou vendo no chat a Shanri está colocando que a fatalidade é, pois, produto da escolha de quem deseja progredir. Isso mesmo, né? Da escolha de quem deseja progredir. Porque aqui nós estamos apresentando, Shanri, aquele mecanismo da planificação da reencarnação no mundo espiritual. Porque sem antecipar as abordagens posteriores, nós não podemos fechar na abordagem que você citou no chat, porque a fatalidade pode ser uma escolha inconsciente, não por aqueles que querem o próprio progresso, mas as nossas atitudes distantes ou dissonantes do que a nossa consciência propõe, nós mesmos vamos escrevendo no livro da vida, através das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, a própria manifestação da vida, das leis, da natureza, que vão definir então um movimento de fatalidade para nós, ou seja, de um destino, de comprometimento com a própria lei. Não sei se nós nos fizemos claros, né? Então, em síntese, podemos escolher conscientemente e nos sujeitarmos a esta escolha, como também podemos, de acordo com o nosso comportamento, escrevermos ou solicitarmos inconscientemente que a própria vida se manifeste para trazer para nós o próprio aprendizado. E geralmente, nesse contexto, se manifesta, se projeta a lei, trazendo para nós dores, abandonos, traições, desencarnações, doenças, dificuldades no campo material, não é? Convivência com os chamados adversários gratuitos, enfim, é a manifestação da vida diante das nossas ações. Mas a Shanri faz uma ponderação.
mas podemos ao longo do tempo mudar? Estou correta? Ô minha irmã, quem sou eu para dizer se você está correta ou se você está certa? Mas nós poderíamos dizer que a mudança do destino, né, a palavra destino dentro desse contexto, porque não existe destino fechado, né, todas as vezes a gente vai, à medida em que formos desenvolvendo o estudo, nós vamos encontrar a espiritualidade apresentando para Allan Kardec uma explicação daquela frase de Jesus que define para nós que o amor cobre a multidão de pecados, né? Aliás, não é de Jesus, isso está na epístola do apóstolo Pedro. O amor cobrindo a multidão dos pecados. Allan Kardec aqui nos explica que todas as vezes que nós nos propusermos a agir no bem, em consonância com a luz, no que reporta ao burilamento íntimo e as ações que remontam à benevolência, à indulgência, o perdão, como explicação da caridade, a própria espiritualidade favorece, se assim podemos dizer, para que o mal que viria nos visitar tome uma outra dimensão, ele se apresente numa outra dinâmica. Por exemplo, se iríamos ser visitados com a desencarnação, a espiritualidade pode configurar para nós uma necessidade de uma moratória, ou seja, prorrogar a nossa estada entre os homens, os encarnados, porque de repente nós estamos dando boas respostas dentro desse grande educandário da vida. Então, de repente, é como se, eu costumo brincar dizendo que é como se nós, como aprendizes, a gente pega o músico antigo falaria assim, pega a embocadura do instrumento, né? Ou pega o ritmo da dança, da melodia, toma gosto pelo trabalho. Então a espiritualidade, geralmente, ela costuma falar assim, opa, o raciocínio é muito, muito simples. Fala assim, puxa, nós não podemos tirar ele do contexto agora, que ele está fazendo bem. Então, assim, como ele está no embalo, vamos dar gás. Vamos colocar pilha, como falam os jovens, né? Vamos colocar pilha no celular. Porque, de repente, retirar o indivíduo do contexto, para ele desencarnar, para ele passar por todo um processo de reciclagem, retomar, reencarnar, né? Outro planejamento, para pegar aquele ponto de novo, pode demorar mais um tempo. Não que a espiritualidade se preocupe com rapidez ou quantificação, mas aqui é só uma figura de imagem para expressar a ideia que se a gente está configurando no trabalho do bem o processo da autoiluminação, quanto mais nós investirmos nesse mecanismo, mais força, mais a fé se dinamiza, e aquelas dificuldades que teriam uma função de nos ajudar, elas perdem a própria função. Né? Elas perdem a própria função. Então eu estou falando sem prestar atenção no chat, porque se eu só ficar acompanhando, eu não vou conseguir atender a todos, mas aqui o Fábio está dizendo assim, acredito que possa ser sim. Tanto um não, aqui está mudando o contexto, né, Fábio? Você me desculpa, mas eu não vi a abordagem anterior. Mas assim, no sentido de que a fatalidade, mais à frente nós vamos verificar com Kardec, que só é a morte. Né? Aqui nós estamos trabalhando dentro de um conceito de o que a espiritualidade está chamando de destino, nós já podemos ajustar pela própria linguagem e pelo próprio desdobramento que a espiritualidade trouxe para a codificação espírita através dos médiuns abalizados, principalmente no final do século XIX e todo o século XX. O destino aqui nós podemos trabalhar refletindo sobre ele como o grande planejamento reencarnatório. Ok? Na segunda parte da questão, a espiritualidade já vem trabalhar conosco a questão de, no momento em que se definem as escolhas, não é? Nós vamos tendo assessoria do mundo espiritual. E essa assessoria espiritual,
ela se faz tanto quanto naquele instante em que nós nos resignamos, que nós buscamos a sensibilidade para trabalharmos a obediência, lembrando conceitualmente, para ficarmos bem fiéis ao Evangelho segundo o Espiritismo, que obediência é consentimento da razão e resignação é consentimento do coração. Então, diante da prova, diante do que a gente chama de fatalismo, ou do destino, como queira, nós percebemos que nós já estamos dando a cota possível de trabalho, de esforço, de preparação, de estudo, e mesmo assim a gente não consegue mudar o painel, é aquele momento de nos curvarmos com humildade. Né? É mais ou menos o que o Chico costumava falar lá em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, para aquelas mães, por exemplo, que vinham suplicar ajuda para os seus filhos. Né? Muitas vezes aqueles jovens que não estavam tão preocupados com o encaminhamento, vamos dizer assim, mais consciente da vida. Então, certa feita, a senhora falou para o Chico assim: ô Chico, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu já não sei o que eu faço. Meu filho é isso, faz aquilo. Aí o Chico, obviamente, analisando o caso, que a gente tem que tomar cuidado na frase do Chico, não querer adequar ela a todos os casos. Mas assim, no contexto que a gente está tentando expressar, o Chico diz para ela: ô minha irmã, você tem trabalhado tanto por ele, você tem dado tanta a sua vida, a gente tem acompanhado, porque eles eram amigos, a gente observa que você dá bons exemplos, não é? Você opera uma educação importante, implementando caracteres possíveis, fazendo as suas orações, mas chega um momento, minha irmã, que a gente precisa aprender a entregar os nossos filhos a Deus, porque eles não são nossos filhos. Aí a gente fica refletindo, né, que esse pensamento ele encaixa dentro de todo um contexto de vida, né? Nós como filhos, nós como pais, né? Então, Chanri, só um minutinho que eu vou tentar te responder. É necessário que a gente, diante dos impasses, quando a gente percebe que a gente não tem tanto poder, né, ou tanta autoridade, o poder e a autoridade se expressam de forma diferente, mas quando a gente não tem autoridade, nós já fizemos de tudo, e de repente as coisas continuam a acontecer, é necessário observar os sinais, e ao mesmo tempo nos curvar a eles, entregando a nossa vida, os nossos destinos, se eu posso assim dizer, o nosso encaminhamento nas mãos de Deus. Aonde está a nossa fé, a nossa confiança? Como nós estamos trabalhando a nossa esperança? Não é? É na caridade ou é na ociosidade? Porque quando a esperança está alinhada de uma forma exuberante com a caridade, se aqui não deu, nós pulamos, vamos trabalhar do outro lado. Não é? O do outro lado aqui não é abandonando a responsabilidade, é mudando o enfoque, o contexto, a forma de ver, não é mesmo? A forma de compreender os processos da vida. Então, a Tisa está dizendo assim: então é como na reencarnação, que pode ser imposta, para quem não tem a lucidez dessa situação e participa, para quem tem condições de escolher junto à espiritualidade maior, é isso? Tisa, a sua pergunta foi redigida de uma forma rápida, eu não sei se eu peguei o seu pensamento, mas é importante nós observarmos o seguinte, que mesmo quando nós não temos condição de participar do planejamento, nós temos a vida objetiva, um toque para que a gente adquira lucidez e procure entender quais são os sinais, para que a gente possa aprender com eles e operar segundo eles, ou segundo os ditames, né, sem se rebelar, né, sem ser o subversivo dos novos tempos, né, linguagem da década de 70, que era muito utilizada lá no período
da ditadura militar, né? Qualquer movimento era considerado subversivo, né? Hoje a gente observa a democracia facultando aí as manifestações populares, né? Os sindicatos, enfim, que é legítimo dentro de um contexto nosso, planetário. Mas nós temos observado que todas as vezes que nós nos rebelamos, na realidade nós podemos estar perdendo a oportunidade de entender o que a vida está nos indicando, né? Porque se Jesus fosse se rebelar contra o contexto de César, ele tinha por certo promovido muitos movimentos entre os judeus e teria apoio da população e talvez até uma guerra ali civil naquele contexto. E Jesus veio mostrar para nós que o amor cobrindo a multidão de pecados define um movimento diferente daquele percurso que está efetivamente trazendo para nós pressões ou até influências espirituais negativas. Porque quando nós estamos fraquejando, é o final dessa resposta da questão 851, um espírito mau ou inferior, né, costuma nos mostrar de forma exagerada um perigo, né, um perigo físico. Muitas vezes a espiritualidade inferior vem nos amedrontar, né, eminentemente para verificar ou para tentar induzir que nós abandonemos o barco, que nós deixemos de lado as nossas obrigações, né? Então, assim, o assunto mexe muito mesmo, e eu estou observando aí no chat um debate extremamente produtivo, né? E eu, para continuar na próxima questão, eu venho questionar vocês. Xanri, o som está de bom tamanho? Ao Mário, a Rita, a Tisa, né? Os nossos companheiros, o som está chegando. Ok, muito bem. Então vocês desculpem, eu não sei se nós estamos correndo ou o ritmo está um tanto quanto frenético aqui, mas é porque são muitas questões e cada uma delas abre panoramas extremamente necessários para o nosso aprendizado. Por isso que doutrina espírita nós temos que ser cuidadosos e trabalhar não com aquela quantificação de programas, mas tentarmos atender às necessidades que vão surgindo no próprio encaminhamento, seja na sala, no Evangelho no lar, dentro das nossas reuniões doutrinárias, das nossas explanações. A gente tem que ter o cuidado, o carinho, a flexibilidade para atender à demanda do sofrimento, para que a gente não se perca no cipoal apenas do intelectualismo, né? Bom, a Marta, antes de passar para 852, está dizendo assim: passamos mais de um mês para responder a um irmão que afirma e discute com os professores dele, que não existe resposta para se a gente veio em expiação, vai pagar até o último centil. Esse fatalismo não condiz com Deus é justo e misericordioso. Marta, é interessante, né? A gente observa dentro das nossas colocações assim muito singelas e longe de confrontarmos com os verdadeiros conhecedores de espiritismo, nós costumamos a refletir quanto ao cuidado que devemos ter com aquela questão da reencarnação como pagamento de dívida. A gente fala muito sobre esse assunto nos nossos estudos. Então, se a gente for relembrar da questão 132, que nós citamos pela memória, agora eu estou voltando aqui no Livro dos Espíritos para citá-la na íntegra. Qual o objetivo da reencarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. Então, expiar, né, efetivamente define a necessidade de sofrer as vicissitudes da existência corporal. E o que é sofrer? Existe o bem e o mal sofrer, né?
O sofrer nós podemos relembrar dos atritos, não é? Dos atritos que promovem luz, dos atritos que promovem energia, dos atritos que nos mostram limites, dos atritos que nos fazem sobrepor os limites. Então, nós precisamos de tratar o assunto com muito carinho, porque está implícito e explícito na resposta da questão 132 que o objetivo da reencarnação é progresso. Então, enquanto nós estamos ainda renitentes, reticentes, inaptos para assumirmos grandes empreendimentos, a espiritualidade nos apresenta projetos, vamos dizer assim, mais adequados às nossas possibilidades, para que a gente possa haver no sofrimento, na realidade, uma proposta desafiadora. Não é? É desafio e é oportunidade. E não como aquele movimento estanque que vai configurar aquela condição de coitadinho, daquela vida sofrível, e nós caminharmos sem perspectiva. Mas nada disso. Allan Kardec, quando vai falar da reencarnação no livro A Gênese, se não me engano, no item 34, bem no início, Allan Kardec vem definir para nós que a reencarnação não pode ser tratada como pagamento de dívida. A reencarnação deve ser trabalhada como uma questão de projeção espiritual. Então, quando a gente, por exemplo, encontra na vida dos missionários aquela configuração de dor, de martírio, por exemplo, como aconteceu com os cristãos, lá naqueles momentos importantes da configuração da história da humanidade, durante milênios, nós pegamos aqueles exemplos e os traduzimos como, se não passarmos pelas dificuldades, pelas vicissitudes que os cristãos lá de trás passaram, nós não podemos ascender ao reino dos céus. Então, por isso, nós nos autoflagelamos quanto religiosos durante muito tempo. Fizemos guerras, enfim. E, na realidade, nós temos debatido sobre esse assunto, sem fechar a questão, que todos aqueles exemplos que viveu, por exemplo, Estevão, apedrejado como o primeiro mártir do cristianismo, e que depois redundou na morte de Tiago e de praticamente todos eles, né, tirando João Evangelista, que desencarnou já numa idade avançada, e os mártires dos tempos das Gálias, lá no século II, século III, no Circo Máximo, eles todos vieram de mundos espirituais superiores para nos ajudar com seus exemplos, que foram contundentes, e assim configurar uma página da história. Que com o passar do tempo, depois de muito debatermos, estudarmos, refletirmos sobre esses feitos, hoje, com a ajuda do Espírito de Verdade, não é? Na coordenação de Jesus, tendo em Allan Kardec, o precursor dos novos tempos, o apóstolo da verdade, que veio como o grande médium de Jesus para nos fazer resgatar o cristianismo, é entendermos que o martirológio ele é íntimo. O que nós temos que entender como sofrimento, mas sim como burilamento interior, através de esforços, de trabalho, de aquisição de valores eternos, através da dedicação, da lealdade. E muitas vezes nós ainda definimos esses painéis dentro de uma conjugação meramente convencional. O Evangelho para nós é tratado em nível de inteligência, de cognição. Nós estamos no momento que o movimento espírita está mobilizado e mobilizando-se para estudarmos a codificação espírita, para que a gente possa aprofundar nas obras de Francisco Cândido Xavier, não é? Ele como médium,
dessa pleiade do Espírito de verdade, para que a gente entenda o Evangelho sentido e, acima de tudo, vivido. Ele não pode ser tratado só por práticas religiosas, porque nós, como religiosos, observemos, o Balk está aqui, o Brás está aqui, eu agora estou procurando no chat, estou com saudade do meu irmão Juarez, mandem um abraço para ele aí na terça-feira, não tenho tido contato com ele, mas assim, nós temos visto, Balk, que no próprio movimento espírita, quanto dirigentes, quanto médiuns, muitas vezes nos assinamos atestado de falência com o nosso comportamento, porque nós ainda não entendemos o cristianismo. O cristianismo é vida. O cristianismo o que o movimento espírita se propõe quanto a divulgar a obra kardeciana, principalmente a obra kardeciana, embora estamos substituindo com muitas obras, com muitos autores, sejam eles qualificados, com obras de valor transcendente, mas nós estamos substituindo a codificação espírita e deixando de apresentar a doutrina espírita pela nossa atitude. A gente observa nas eleições, nas casas espíritas, a gente ainda faz com chave, a gente ainda faz articulação, a gente ainda faz reunião que um outro grupo não pode participar. Que cristianismo que é esse? Né? Ou mesmo o dirigente lidando com o médium, ou o médium com o dirigente. Nós observamos falta de fraternidade, falta de tato, de habilidade, de cuidado. Então somos ainda convencionalistas. Né? Estamos dentro de um mecanismo que é importante, vou repetir. O movimento espírita, o movimento federativo é extremamente importante, porque nós estamos aprendendo a tratar os assuntos de uma forma que defina cooperação, que defina igualdade, que defina liberdade responsável, não é? Que defina fraternidade, dentro do contexto do movimento espírita. Não é? Mas, por que é fragmentado? Porque nós mesmos fragmentamos quando divulgamos a treva, quando encontramos espaço para falar mal da dificuldade do outro. A gente viaja por muitos lugares e em todas elas a gente tem procurado ter o cuidado de procurar sempre falar de cristianismo, falar de evangelho, contar os casos da vida do Chico, relembrar os romances de Emmanuel, falar das páginas luz de Joana de Ângeles, da conduta de Ivone Pereira, relembrar Vitor Hugo, relembrar Leon Denis, relembrar os tempos de Allan Kardec, as suas médiuns, não é? as meninas Budan, a Jafé, que reencarna aqui entre nós como Chico, não é? Relembrar irmãs Defoe, para falarmos do bem e não enaltecer a treva. Porque enquanto a gente divulga a treva, nós estamos criando uma fatalidade, se eu posso assim dizer, nós estamos nos ferindo a lei, e a lei vai se manifestar na nossa vida. E depois, quando nós pararmos para reclamar, não é? Na rebeldia ou na indiferença, nós vamos estar efetivamente, vamos dizer assim, apresentando a nossa ignorância perante as nossas próprias atitudes. A gente viu aí no chat a companheira colocando aí há pouco tempo, agora me perdi aqui do raciocínio dela na hora, mas foi colocado aqui que nós estamos vivendo sob os impactos do passado. É a mais pura verdade. O espírito, nós, vivemos o presente como a eternidade de Deus que configura as construções do ontem e o idealismo do amanhã. Por isso que nós ainda reincidimos, por isso nós ainda estamos aprisionados, por isso que nós ainda, em determinados momentos, a gente se pega fazendo cada bobagem e nos sentimos muitas vezes envergonhados perante as nossas atitudes, não é mesmo? Mas nesse momento chega a espiritualidade para nos auxiliar,
e apresentar para nós aquele mecanismo que nos liberta das desgraças, né? Que nos liberta da treva, da doença. Muitas vezes só dizendo assim: ô meu filho, calma, tenha bondade no seu coração, porque tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do alto permanece, como nos lembra Emmanuel, apoiado na reflexão do Evangelho de João, quando cita João Batista falando que tudo que vem do alto é para sempre, e o que é da terra está sempre em processo de mutação. A gente costuma bater na tecla, queridos amigos, que há momentos na nossa vida que se configuram como instantes de muita dor, momentos de muitos desafios, e costumamos nessa hora nos sentirmos assim extremamente incapacitados, costumamos nos sentir sem forças, e na realidade depois que passa a gente encontra recurso, não sei lá de onde aparece uma mão bendita, não é? Costuma chegar um cheque em branco, um empréstimo que cai, uma venda que a gente não esperava, não é? O vendedor aí, não é? Ou uma solução de continuidade, um filho que passa numa prova que vai facilitar até o próprio orçamento, não é? Enfim, é um conselho que nos chega, que nos chega para nos confortar, e aí a gente observa depois que passa, que quando eu pensava no derrotismo, no fatalismo, não conseguia enxergar a luz no fim do túnel, de repente, hoje, nós estamos num outro patamar, não é? Eu estou falando para todos, sabendo que todos, ou imaginando que todos nós, devemos estar passando por algum processo difícil. Então, eu quero fazer um convite. Vamos esquecer o que a gente está vivendo agora. Eu estou tentando refletir sobre aquelas passadas trajetórias que nós implementamos lá atrás e que saímos vitoriosos. Hoje estamos aqui, respirando outros haustos, né? Outros oxigênios. Estamos envolvidos em outra dinâmica, talvez em outros relacionamentos, com novas propostas, e ainda achando que não vamos vencer. Nós passamos por isto lá atrás, embora lá atrás foi em outra hora, em outro lugar, com outras pessoas, e nós é que vencemos, né? Então, graças a Deus, chegou a mão amiga, que a Chanri está dizendo que vai colar as perguntas e nos enviar, porque eu estou observando aí que o pessoal está muito inspirado para perguntar, e o tempo está voando uma velocidade, nós já quase encerrando o nosso projeto, e a gente não conseguimos sair da primeira questão, e embora já estejamos de alguma forma trabalhando a questão 852, né? Porque define para nós que as provas, né, que devemos sofrer são aquelas provas realmente que nós escolhemos, né? E que devemos conservar consciência pura, sentirmos com o coração consolado pelo fato de estarmos fazendo o melhor, porque afirmam os Espíritos: quem faz o que pode, faz tudo. Não é? O nosso esforço, a nossa dedicação já é um movimento vitorioso para todos nós. Embora eu ainda talvez não consiga pedir perdão, ou ainda não consiga perdoar, nem a mim mesmo, talvez ainda não consiga sentar na mesa com ele ou com ela, não é? Porque a mágoa me constrange. Talvez ainda eu me proponha a vencer aquela dificuldade, mas chega na hora H, a influência ainda encontra ressonância, né? Embora esteja doendo causticar, né? Caminhar só, talvez incompreendido, enfim,
não nos sintamos como aqueles que estamos sendo vitimados por um fatalismo cruel, fechado. Allan Kardec vai definir para nós, e fica como reflexão para a próxima semana, que fatalidade fatal só é a morte. Né? É fatal só aquele instante de perpassarmos os umbrais para alcançarmos a vitória no mundo maior. Isso vai acontecer com todos nós. Né? A Rita está dizendo, às vezes ficamos preocupados em fazer grandes coisas e esquecemos das pequenas. Por isso é que a gente está com muitas grandes coisas para fazer, porque nós esquecemos de fazer as pequenininhas. Não existe aquele chavão que os pequenos gestos promovem grandes mudanças, né? Comovem grandes corações. Vamos começar a trabalhar, Alejandro, devagar, com paciência, trabalhando a mediunidade, porque todos somos médiuns, de uma forma paciente. A cada reunião, uma reunião diferente. Não é? A cada percepção espiritual, nós ainda teremos muitas dúvidas e devemos ter no estudo a nossa fonte irrigadora e sustentadora para que as nossas percepções possam ser utilizadas evangelicamente. Agora eu estou falando para os médiuns, que somos nós mesmos. Não é? Enfim, estamos todos dentro de um grande projeto chamado evolução. E por isso, a providência divina, em sua misericórdia majestosa, vem nos apresentando a solução de continuidade. E a doutrina espírita, como consolador prometido, o Evangelho que irradia como um grande astro para o nosso coração, para que o nosso coração irradie em consonância com o astro-rei que é o Cristo. Estamos aqui nessa sala bendita, agora agradecendo a André Luiz, o seu mentor espiritual, a falange de Ismael que conduz o Brasil, os espíritos que trafegam dentro do movimento espírita, levando esta mensagem rica para todas as comunidades espíritas no Brasil, fora do Brasil, na Europa, na América, na África, na Ásia, que esses espíritos tenham em nós aquelas almas que estamos querendo fazer mais um pouquinho, estudarmos um tanto mais, não é? Para servir cada vez melhor, como nos ensina Emmanuel. Então, meus queridos amigos, com o avançar do tempo, nós aproveitamos para abraçar a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita que se encontram online, na página principal. Queria abraçar os nossos amigos da FEAC, a Casa de Kardec aqui de Belo Horizonte, instituição que nós tivemos a oportunidade de fundar há 5 anos atrás. Queria abraçar a todos. Nós estamos encaminhando para um fim do ano, embora tenhamos o estudo não vai interromper, mas talvez alguns corações não estarão conosco. Nós vamos aproveitando para abraçar a todos e agradecer aos nossos irmãos da Rádio Fraternidade também, que vão intercambiando essas reflexões, levando aos rincões mais distantes estas mensagens singelas da doutrina espírita. Queremos abraçar a todos de alma e coração, em nome da espiritualidade que tutela o próprio movimento espírita. Não que tenhamos a autorização para falar em nome deles, mas o fazemos em nome da mais legítima expressão da caridade. Os espíritos bondosos, educadores, aqueles que são os terapeutas do Evangelho e da doutrina no mundo maior, endereçam a todos nós, a todas as nossas famílias, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde, para que o ano de 2013, embora tenha muita gente achando que vai acabar dia 21 de dezembro, não é? Que a gente possa orar por esses corações, não é?
efetivamente nos prepararmos para o ano de 2013, quando Jesus há de nos convidar a sairmos dessa condição atual e morejarmos em sendas iluminativas, naqueles caminhos de redenção, naqueles projetos de atendimento espiritual a todos que sofrem. Não saia, não fique só em casa estudando doutrina espírita, meu irmão. Vai para o hospital, vai fazer um trabalho solidário, vamos caminhar nas comunidades, vamos atender a quem efetivamente está precisando de um abraço, de um afago, de um e-mail, de um cartão, de um presente, de um beijo, não é? Vamos oferecer o que nós temos de melhor, que é o nosso sentimento, as nossas virtudes, sem pretensão de querer consertar o mundo. Que sejam os filósofos, os políticos, os tratadistas que renovem o mundo, que consertem as dificuldades que nós, quanto humanidades, o fizemos. Nós não estamos aqui para transformar o mundo, a não ser o mundo íntimo, embora sabendo que no momento em que vamos mudando a intimidade do nosso coração, a luz se esparge, o coração se agiganta e a gente vai como que também trocando as rosas do amor para aqueles corações que caminham conosco, seja com uma noite de conforto no hospital, um cobertor para aquele que não possui, uma palavra amiga para aquele desalentado, o ouvido benevolente para aquele que quer desabafar, o sorriso na festa para aqueles que estão indiferentes aos projetos maiores, mas buscam encantamento mesmo nas prerrogativas, nos entretenimentos da vida, pois nós não estamos aqui para julgar, e sim estamos aqui para gerenciar o mundo íntimo. Tanto é verdade que Jesus mesmo é quem definiu: não vos deixarei órfãos, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus jamais disse que venceu no mundo dos homens. Ele venceu o mundo íntimo e nos mostra a necessidade de vencermos a cada momento da nossa vida a nossa intimidade espiritual. Nós vamos encerrar a nossa fala convidando a todos a ouvirmos a poesia evangélica de Emmanuel, intitulada Deus em Nós, através das mãos da nossa alma querida, esse apóstolo que nos abraçou como mãe, que nos falou como irmão, que se fez filho, que se fez médium, que se fez sensível entre nós, nos apontando que é possível vencer. Chico Xavier. A lição está no livro O Espírito da Verdade. Deus em nós. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19:11. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam da altura? Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas, exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, possui caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai Excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Antes de tudo,
vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus e o ilimitado surgir-te-á gradativamente nas faixas da experiência, sob a forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Por mais sombrios te pareçam aos ideais de hoje os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Eis o valor do registro dos Atos dos Apóstolos ao recordar-nos a magnitude das tarefas de Paulo, quando o iniciado de Damasco se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias, a exaltação do bem. As mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, segundo as nossas deliberações pessoais. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra de teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante, vanguarda afora. O solo frutifica sempre, quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta
coroar-te-á os esforços cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Emmanuel. Alegria inalterável é o que desejamos para todos nesse Natal do ano de 2012, pois a alegria inalterável do bem é a própria manifestação do menino Jesus, do aniversariante maior, na intimidade dos nossos corações. Não esqueçamos dele nestes dias que se aproximam e na eternidade que nos aguarda, em paz.